Irmãos, queria saudar a todos nesta noite com a gloriosa e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria imensa poder participar com vocês desta 7ª conferência missionária. Que tempo bom, tempo gostoso de culto, de louvor e de adoração a Deus. Agradecer ao nosso irmão presbítero Marcos pela acolhida na sua casa, tão gostosa, tão agradável, sua esposa, seus filhos. Diria que foi bárbara a minha experiência lá. Queria agradecer a um irmão muito querido, o presbítero Arnaldo, sua esposa Ana Paula, eleição da Igreja Presbiteriana de Itupeva, e estão aqui conosco nesta noite. Muito obrigado pela presença. Arnaldo é um irmão muito querido. Trabalhamos juntos lá na Igreja Presbiteriana da Moca, e agora ele está aqui no interior, vizinho de vocês. Eu os convidei pelo WhatsApp, e ele disse, vou fazer um esforço para estar aqui. E está. Muito obrigado, suas netinhas. Deus abençoe. Uma alegria imensa poder tê-los aqui conosco também nesta noite. Trouxe 4 visitantes, hein? Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Neemias, capítulo 3. Neemias, capítulo 3. Enquanto você acha o texto da palavra de Deus, eu gostaria de dizer o seguinte: eu sou natural do interior de São Paulo, da cidade de Tatuí. Tatuí é conhecida como a cidade ternura, capital da música, onde tem um dos melhores conservatórios de música do estado de São Paulo, quiçá da América Latina. Eu estudei lá um tempo, fiz aula de canto, depois parei. Deus não me chamou para ser cantor, mas para ser pastor. Tudo termina com or, né? E graças a Deus estamos aí no ministério. Mas eu morei até 14 anos na roça, sou filho de pais lavradores. E na roça eu aprendi algumas coisas muito importantes para a minha vida. Na roça eu aprendi a fazer lavoura. Lavoura de arroz, de feijão, de milho, de amendoim, de batata, de ervilhas e outras coisas que nós plantávamos e colhíamos. Era uma família pobre, morávamos num pedaço de terra do meu avô, pai de meu pai, e ali eu fui criado, ali eu fui educado na escola dominical, ali eu recebi o chamado para o ministério pastoral com 7 para 8 anos de idade, e nunca mais fiz nada pensando outra coisa que não fosse estudar e ser pastor, o que eu já sou há 31 anos como pastor ordenado. E eu me lembro que nós fazíamos a lavoura e usávamos enxada, foice, arado, grade, carpideira, entre outros instrumentos de trabalho. E depois de muito trabalho, a lavoura nascia, crescia, produzia frutos, a lavoura era colhida, os paióis ficavam cheios, parte era vendida para transformar em dinheiro, pagar a parte do banco, do empréstimo, e o que sobrava, o meu pai ia lá na venda, né, e pagava os 6 meses que a gente estava devendo lá, porque a gente comprava na caderneta. Mas era um tempo muito alegre, de fartura, de abundância. Mas o que eu me lembro é que quando a lavoura terminava e quando a lavoura era colhida, ninguém ia lá no paiol e ficava elogiando a grade, o arado, a foice, o machado pela lavoura. Quem era elogiado era o agricultor, aquele que usou aquele arado, usou aquela foice, usou aquela grade, aquele que usou aquela enxada para que a lavoura fosse produzida e crescesse. Eu queria dizer, queridos, que o grande agricultor que deve ser adorado e honrado hoje é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero ser apenas uma foice, um machado, uma grade, um arado, né? Eu quero ser apenas um instrumento. Se alguma semente for semeada no seu coração, se alguma palavra for plantada na sua vida, se alguma lavoura for formada no seu coração, que no final a honra não seja do instrumento, mas a honra seja daquele que usa o instrumento, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neemias capítulo 3 diz assim: então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas, e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri.
Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com os seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cos. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado desses repararam os tecoitas, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com os seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, junto dele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, defronte da sua casa. E ao seu lado reparou Atus, filho de Asabnéias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate, Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou a Anu, e os moradores de Zanoa edificaram-na, e lhe assentaram as portas com os seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. A porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerém. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas até aqui. Amém. Deus amado, ministra a nossa vida a tua palavra nesta hora. Que todos estes versículos, que temos aqui a lista daqueles que trabalharam na reconstrução dos muros de Jerusalém, que esta palavra, esse texto, esta lista de trabalhadores seja usada pelo Senhor nesta noite, pelo poder do Teu Espírito Santo, para nos trazer, ó Deus, uma palavra de ânimo, de fortalecimento, de despertamento espiritual, para que assim, ó Deus, cumpramos a missão que Tu nos tens dado, de sairmos por aí, reparando cidades, reconstruindo cidades, evangelizando cidades, pregando as cidades até aos confins do mundo. Abençoa-nos e fala-nos ao coração nesta noite, Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu creio que para todos nós é um grande desafio testemunhar na cidade, na região e até os confins da terra. É um desafio tremendo, hercúleo, para cada um de nós como igreja cumprirmos a grande comissão deixada por Jesus Cristo lá em Mateus 28. Todos nós temos diante de nós uma grande obra para ser realizada. A obra da igreja com certeza é a maior, a mais importante, a mais urgente, a mais necessária na face da terra. Ela é mais importante do que reforma política, ela é mais importante do que reforma social, ela é mais importante do que educação, ela é mais importante do que qualquer outra coisa. A obra de evangelização, de pregação do Evangelho. E nós temos que entender alguns princípios, alguns fundamentos que devem nortear a nossa vida enquanto igreja, enquanto povo de Deus, enquanto servos do Deus Altíssimo, nesta grande missão de reconstruirmos as cidades que estão destruídas, as suas muralhas que estão derrubadas, as muralhas da moralidade, as muralhas, da dignidade, as muralhas da espiritualidade, cidades que estão em grande miséria e desprezo como estava Jerusalém. Jerusalém fora invadida por Nabucodonosor, a cidade foi literalmente destruída, grande parte da cidade foi levada cativa para a Babilônia, na cidade ficaram apenas os pobres e miseráveis, aqueles que não serviam para nada. A alta classe, a cúpula, o rei, os príncipes, todos os alunos potencialmente nobres foram levados para a academia da Babilônia, conforme nos relata o livro do profeta Daniel. Se passaram 70 anos,
O exílio que durou 70 anos agora termina. Algumas pessoas começam a voltar para Jerusalém, mas eles encontram Jerusalém destruída, as muralhas queimadas, eles encontram a cidade destruída, o templo destruído. Havia muita miséria e desprezo, conforme os versículos 1 do capítulo 1 de Neemias. Quando ele recebe ali na sua terra aquelas pessoas que vão visitá-lo, e ele pergunta sobre Jerusalém, ele diz: Jerusalém está destruída, as suas portas foram queimadas, as suas muralhas foram destruídas, e os que vivem lá estão em grande miséria e desprezo. Era problema político, era problema social, era problema econômico, era problema estrutural, a vida espiritual tinha sido destruída. Jerusalém, que fora a grande cidade, a grande Jerusalém dos dias de Davi, dos dias de Salomão, agora era uma cidade fadada à destruição. Literalmente entregue às moscas, e aqueles que viviam ali dentro estavam vivendo em pobreza, em miséria, a economia era miserável, os governadores que governaram nesses anos todos oprimiram o povo, como o próprio Neemias relata aqui no seu texto. Mesmo diante da miséria, trouxeram mais miséria ainda. Era um tempo difícil, um tempo de caos. Já haviam se passado aproximadamente 120 anos, desde que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, até o momento em que Neemias vai até Jerusalém para reconstruir aquela cidade. 120 anos de opressão, de miséria, de pobreza, de muros destruídos, de escombros. Imagine você andar entre os escombros de uma cidade que foi literalmente passada pela guerra. Como tantas que a gente vê ao redor do mundo, principalmente ali na região da Síria, da Ásia, onde as guerras acontecem todos os dias. Cidades fantasmas, cidades abandonadas. O texto que nós acabamos de ler, queridos, faz parte de um livro fantástico. Hernandes Dias Lopes afirmou que Neemias é um grande tratado sobre liderança. Seu conteúdo é fascinante, seus princípios são oportuníssimos e sua leitura é indispensável. Na Bíblia hebraica, bem como na Septuaginta, Neemias e Esdras formam um só livro. Na nossa Bíblia eles são separados, livro de Esdras e depois livro de Neemias, mas na Bíblia hebraica eles formam apenas um livro. Depois de 70 anos o povo começa a retornar para Jerusalém, mas poucas pessoas retornam. Muitos não retornam, muitos continuaram na Babilônia. Muitos haviam se aculturado, formaram famílias, construíram impérios financeiros, começaram a viver bem, não tinham mais vontade de voltar para Jerusalém. Poucas pessoas voltaram. E desses poucos que voltaram não tiveram forças para a reconstrução daquela cidade. O capítulo 3 que nós acabamos de ler é um capítulo bem difícil, que a maioria dos estudiosos pulam quando chegam nele, porque ele é denso, ele é complexo, ele é complicado. Um comentarista, comentando esse texto, afirmou que se trata de uma lista interminável de tarefas e de nomes, algo chato e sem graça. Ou seja, ler o capítulo 3 de Neemias, eu li só 14 versículos, são 32. E eu tenho certeza que nesses 14 versículos você ficou perguntando: cara, o que isso significa? O que ele vai tirar daí? Não tem nada, apenas uma lista de nomes difíceis de falar, parece um trava-língua. Você vai falar, trava, não sai a palavra, é complexo. Mas a palavra de Deus, queridos, nos diz lá no livro, na carta a Timóteo, Paulo diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil. Neemias capítulo 3 é o quê? É escritura, é palavra de Deus. E se é escritura, é palavra de Deus, então tem que ter algo útil para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Não é porque é difícil, não é porque é denso, não é porque é uma lista interminável de nomes, que algumas pessoas acham algo chato e sem graça, que nós vamos deixar de lado e vamos pular para o capítulo 4. Existem aqui princípios importantes que devem nortear a nossa vida. Se nós queremos testemunhar na cidade, na região, até os confins da terra, nós temos que aprender com esta lista de pessoas que trabalharam na reconstrução dos muros de Jerusalém, alguns princípios fundamentais que devem nortear a minha vida, a sua vida, a nossa vida como igreja, conselho, o ministério de missões, todos os ministérios da igreja. Nós precisamos aprender com esses princípios, e esses princípios devem nortear a nossa vida,
porque testemunhar na cidade, na região, até os confins da terra é um desafio gigante, como reconstruir aquela cidade que estava em ruínas. Então, quais são esses princípios? Em primeiro lugar, nós vamos aprender, queridos, que nesta grande missão de reconstrução, é preciso que haja humildade. Humildade. A palavra de Deus nos diz no versículo 1: então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na e assentaram-lhe as portas, e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Ananel. Versículos 9 e 12 diz assim: junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Então o que nós aprendemos aqui em primeiro lugar? As primeiras pessoas que se dispuseram a participar da reconstrução dos muros foram os sacerdotes e os líderes políticos. Os líderes religiosos, os tops, os pastores da época, os ministros da época e os líderes políticos, aqueles que eram os donos de Jerusalém, dono da metade de Jerusalém, o outro era dono da outra metade de Jerusalém. Esses homens eram os homens, digamos assim, da elite, da nata, eram aqueles que estavam no topo, que faziam parte da parte mais importante, da nobreza de Jerusalém. Mas a Bíblia começa dizendo que eles, o sumo sacerdote, a liderança religiosa e os líderes políticos, Refaías e seus filhos, começam a participar da reconstrução dos muros. E isso mostra o quê? Humildade. Sabe o que é humildade? Segundo o nosso dicionário, humildade é uma palavra que se origina da palavra humus, utilizada na língua grega e também na língua latina. Humus significa literalmente terra. Nas línguas clássicas, o significado de humildade tinha a ver com coisas rasteiras, perto da terra, da natureza, ou seja, coisa com pouca elevação. Com o tempo, por extensão, passou a designar a virtude humana de não ser superior, mas igual. Então o que nós encontramos aqui é a nobreza, é a nata de Jerusalém, que tira a sua indumentária, tiram as suas roupas, tiram os seus ternos e se vestem de pedreiros, se vestem de carpinteiros, se vestem de serventes, pegam na massa, pegam a colher de pedreiro, pegam a enxada e vão virar massa. Isso é atitude de humildade. Se nós queremos fazer a obra de Deus, queremos evangelizar o mundo, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós precisamos descer do nosso pedestal de elite, de soberba, de arrogância, de acharmos que somos alguma coisa, e temos que nos colocar lá embaixo como humus, como graminha rasteira, e nos colocarmos em total e completa dependência do nosso Deus. O maior exemplo desta humildade é Jesus Cristo. É aquilo que está descrito lá em Filipenses capítulo 2. Quando Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o mesmo que sendo Deus, não teve como usurpação, como orgulho, como soberba, como arrogância, o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou, assumiu a forma de servo, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, e foi até a morte de cruz. Ou seja, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, ele se humilha, ele desce até as profundezas da terra. Ele se encarna, ele se faz homem, ele se diminui, ele se murcha, ele se apequena. E sendo homem, ele não nasce como um homem-rei, ele não nasce num palácio, ele não nasce e é colocado num berço de ouro, ele nasce numa simples manjedoura, filho de uma camponesa caipira, ele nasce ali naquele lugar simples, o seu corpinho não é enrolado em roupa de linho finíssimo, mas quem sabe em alguns trapos, ele não é colocado em um berço de ouro com lençóis finíssimos, mas numa manjedoura coberta de capim.
E toda a sua vida é uma vida de simplicidade. Ele diz, as raposas têm ninhos, as raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Aquele que era dono de tudo, aquele que era o Senhor de tudo, ele abre mão de tudo para se fazer servo. Queridos, nós temos que entender que nós precisamos nos humilhar. Precisamos de uma postura de humildade. Quando Paulo escreve falando a respeito dos ministros em 1 Coríntios capítulo 4, e ele fala do ministério, ele diz que nós somos ministros de Cristo, a palavra que ele usa ali é riperetas. E essa palavra riperetas significa literalmente remadores de galés. Já assistiram Ben-Hur? Tanto o velho quanto o novo. Já assistiram Ben-Hur? Ben-Hur, depois que tem aquele acidente, ele é preso, ele é condenado a ser remador de galé. E o que é ser remador de galé? É alguém que é condenado a morrer como escravo, remando aquelas galés. Ele é preso ali embaixo, ele é preso com corrente, e ele vai remar a vida toda, até que o barco afunde e ele morra. Queridos, hoje quando a gente fala de ministro, fala de alguém que é importante, né? Eu sou ministro da palavra de Deus. E esse ministro dá todo um ar assim de grandeza, de nobreza, de importância, como que se a gente fosse grande coisa. Quando Paulo fala de ministro, ele está falando daquele que tinha sido condenado à morte para remar barcos para o resto da vida. Ou seja, ministro, na palavra grega, não tem nada a ver com os ministros de hoje. Os ministros lá do nosso presidente da República, os ministros do Supremo Tribunal, ou os ministros do Evangelho do qual eu e você fazemos parte. Mas se nós entendermos a palavra de Deus, nós vamos entender que eu ministro, reverendo Luiz ministro, os meninos que estão, você nem tanto, que estão aqui se preparando para ser pastor, nós estamos entrando para o ministério, e ser ministro é ser servo de todos. É aquele que se humilha, é aquele que se humilha, é aquele que vai na frente, é aquele que dá o exemplo, é aquele que tira a sua indumentária e diz, vem comigo, vamos fazer, vamos colocar a mão na massa. Mas se não houver esta humildade, se você acompanhar aí no texto, está lá no versículo 5, dizendo assim, ao lado destes repararam os tecoitas, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Tem gente que não quer se humilhar, tem gente que não quer tirar o seu terninho, tem gente que não quer botar a mão na massa. Tem gente que acha que tem que continuar na sua nobreza, na sua elite. Queridos, no ministério de Cristo não existe espaço para estrelas. No reino de Deus só existe espaço para servos. E pior, estrela só brilha quando o sol se apaga. Estrelas não brilham de dia, só brilham de noite. Quem brilha aqui, queridos, é o sol da justiça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, se Ele brilha, a minha luz se apaga para que a glória dEle se manifeste. Servir a Cristo, principalmente numa missão tão grande, de levar o Evangelho até os confins da terra, implica em humildade. Humildade. Botar o joelho no chão e a cara no pó e dizer, eu nada sou, eu nada posso, eu nada tenho, mas está tudo em tuas mãos para ser usado para a glória do teu santo nome. A segunda lição que a gente aprende aqui, queridos, na reconstrução dos muros, é que se, em primeiro lugar, nós temos um exemplo de humildade, em segundo lugar, nós temos um exemplo de cooperação. Cooperação, este é o segundo princípio que deve nortear a vida da igreja, a vida dos crentes. Gente crente, gente serva de Deus, é em primeiro lugar gente humilde, gente que é humus, gente que é plantinha rasteira. Mas em segundo lugar é gente que coopera com outras gentes. São pessoas que vivem em cooperação, que vivem em comunhão. Reparem comigo, eu vou ler apenas 3 versículos, do 2 ao 5. Diz assim, junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe. Depois diz,
Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, ao cujo lado reparou Zadok. Ao lado destes repararam os tecoitas. E ele vai falando. E se você ler até o versículo 32, você vai encontrar 28 vezes as expressões junto a ele e ao seu lado. Junto a ele e ao seu lado. Junto a ele e ao seu lado. 28 vezes estas expressões junto a ele e ao seu lado se repetem. Isso significa que aquelas pessoas estavam num relacionamento de cooperação. Pessoas estavam ali, uma cooperando com a outra, uma ajudando a outra. A ideia de cooperação é aquele que trabalha lado a lado. O nosso vocabulário latino diz que cooperação vem da palavra cooperatio, da qual deriva a palavra cooperação, que alude ao ato e ao resultado de cooperar, ou seja, atuar em conjunto com, para alcançar um objetivo em comum, ou atuar a favor dos interesses de alguém. Então, cooperar é trabalhar em comunhão, é trabalhar lado a lado, é trabalhar ombro a ombro. Na Igreja de Cristo, queridos, não existe espaço para carreira solo. Tem carreira solo, desculpa, cantou solo aqui, não tem nada a ver com isso, tá? Isso tem, né? Não existe espaço para estrelinha. Na Igreja de Cristo há corpo. Na Igreja de Cristo a ideia é de corpo, a ideia é de comunhão, a ideia é de um ajudando o outro. É aquilo que Paulo descreve tão bem lá em Coríntio, quando ele usa a figura do corpo, onde o olho não diz para a boca, eu não preciso de você, onde a mão não diz para o pé, eu não preciso de você, onde todos entendem que precisam-se mutuamente, um precisa do outro, e todos trabalham em comunhão, em função do corpo. Isso é igreja. É a ideia de cooperação, é a ideia de ajuda, é a ideia de estarmos próximos, é a ideia de estarmos unidos, é a ideia de entendermos que o trabalho de Deus só vai se fortalecer, só vai crescer quando nós nos unirmos. Não existe na igreja espaço para panelinhas, para divisionismo, para grupinhos, como a igreja de Corinto. Lembro quando Paulo denuncia dizendo, uns dizem eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Não existe espaço para isso. Paulo diz, quem é Cefas, quem é Apolo, quem é Paulo? Todos nós somos servos de Cristo. Querido, nós temos um só Senhor, um só pastor, um só líder, e o resto é tudo rebanho, é tudo ovelhas. E todas estas ovelhas seguem um só líder, seguem juntos, seguem cooperando, seguem ajudando. Cristianismo é vida plural. Se você ler todas as cartas de Paulo, você vai ver que todo o desenvolvimento da vida cristã se dá no plural. Não existe cristianismo no individual, não existe cristianismo em carreira solo. Cristianismo é plural, amai-vos, perdoai-vos, suportai-vos, instruí-vos, aconselhai-vos, é tudo plural. Como que eu vou amar se eu sou sozinho? Como que eu vou aconselhar se eu sou sozinho? Só dá na relação. A relação tem atrito, tem conflito, tem problemas, e daí? A gente se atrita, a gente sai faísca, mas a Bíblia diz que o machado, o ferro com o ferro, ele se atrita, mas ele se afia. É aí que a gente se aperfeiçoa, é aí que a gente se une. É cooperação, é ajuda, é nesta união. Não existe espaço para panelinha, não existe espaço para carreira solo, não existe espaço para grupinho. Ou a gente é corpo e vive no corpo e faz parte do corpo. Por isso que no dia da ceia, quando o pastor ministra aqui, ele lê os textos lá de Paulo, e uma das expressões é: examine-se, pois o homem a si mesmo, e veja se faz parte do corpo. Não é isso? E depois então, coma do pão e beba do cálice, porque se não faz parte do corpo, não pode comer do pão e beber do cálice. E se faz parte do corpo, tem que estar em comunhão, em amor, em perdão, em graça. Conta-se que um senhor velhinho estava para morrer, internado no hospital, já nos seus últimos dias, e todos os dias 3 filhos que ele tinha iam visitá-lo.
Iam, passavam ali algum tempo com ele, conversavam, oravam com ele e iam embora. Um dia já, depois de algumas semanas internado, o pai chegou para aqueles filhos e disse: filhos, amanhã quando vocês vierem, cada um de vocês traga um cabo de vassoura. E aí os filhos foram para casa, não entenderam nada, no dia seguinte voltaram, cada um trouxe um cabo de vassoura. Visitaram o pai, falaram: está aqui, pai, o cabo de vassoura. Fizeram a visita, quando estavam para ir embora, disseram: pai, está aqui o cabo de vassoura. E o pai disse: filhos, eu quero que cada um de vocês agora quebre o seu cabo de vassoura. E aí o mais velho pegou o cabo de vassoura, pegou aqui no joelho, pá, quebrou o cabo de vassoura, o segundo fez isso, o caçula fez isso, e os três quebraram o cabo de vassoura. Aí quando estavam saindo, o pai disse: filhos, amanhã quando vocês vierem me visitar, eu quero que cada um de vocês tragam um cabo de vassoura. E os filhos disseram: papai está pinel mesmo, o velhinho chegou na reta final. Mas, em obediência, em honra ao pai, eles foram para casa e no dia seguinte eles trouxeram o cabo de vassoura. Visitaram o pai, quando estavam para ir embora, falaram: papai, trouxemos aqui o cabo de vassoura. E o pai disse: filhos, me deem esses cabos de vassoura. Pegou aqueles 3 cabos, juntou, pegou um barbante, amarrou de ponta a ponta, deu um nó bem forte, entregou para os filhos e disse: filhos, quebrem esse cabo de vassoura. E o primeiro tentou, não conseguiu, o segundo tentou, não conseguiu, o terceiro tentou, não conseguiu. Então o pai disse: filhos, eu estou para morrer. E talvez depois que eu morrer, vocês possam se dividir, já que eu sou o centro. Talvez com a minha morte, cada um tome o seu caminho. E eu queria dizer para vocês que separados, vocês são fracos, mas unidos, vocês são invencíveis. Queridos, nós temos que nos unir cada vez mais como corpo de Cristo, junto, ombro a ombro, lado a lado, cooperando. A missão é muito grande, o trabalho é muito extenso, o muro é muito alto, há muito trabalho para ser feito. E se não houver cooperação, nós não vamos conseguir dar conta do recado. Terceira lição que esse texto nos ensina: nessa reconstrução, nesta grande obra que Deus coloca diante de nós, nós precisamos de humildade, nós precisamos de cooperação, e em terceiro lugar, nós temos que entender que esse trabalho precisa de diversidade. Diversidade. Acompanhem comigo alguns versículos, eu vou ler versículo 8, 9, 14, 17, 26 e 32. O texto diz assim: ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, junto dele Ananias, um dos perfumistas, junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. À porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerém, edificou, assentou as portas, aquilo tudo. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keila, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente até a torre alta, entre o eirado e a esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. O que é diversidade? De acordo com o nosso dicionário, diversidade significa variedade, pluralidade, diferença. É um substantivo que caracteriza tudo que é diverso, que tem multiplicidade. Diversidade é a reunião de tudo aquilo que apresenta múltiplos aspectos e que se diferenciam entre si. Nós temos aqui, queridos, pessoas de classes sociais diferentes, de posições sociais diferentes, de economias diferentes. Nós temos aqui pessoas de culturas diferentes. Nós temos aqui pessoas de trabalhos diferentes, fazendo o mesmo trabalho. Eles estão unidos. A lista fala de pessoas diferentes, de classes sociais diferentes, de profissões diferentes, pessoas ricas e pessoas pobres, homens e mulheres, as filhas de Salum. Nós temos aqui líderes religiosos, líderes políticos, nós temos aqui ourives, nós temos aqui perfumistas, nós temos aqui políticos, nós temos aqui levitas, que eram aqueles que trabalhavam no templo, nós temos aqui mercadores, nós temos aqui pastores. Queridos, a igreja é feita de gente diferente. É feita de gente que há diversidade. Dentro do corpo de Cristo tem que haver humildade, dentro do corpo de Cristo tem que haver cooperação, mas nós temos que entender que não é todo mundo igual. Não é todo mundo igual. Entendeu? Não é aquela ideia de vida de gado. Todo mundo é gado, é todo mundo igual, debaixo da mesma canga, debaixo do mesmo jugo, não. Na igreja nós temos intelectuais e nós temos ignorantes. Ignorantes no sentido de que não tem formação acadêmica.
Na igreja nós temos gente rica e temos gente pobre. Na igreja nós temos pessoas que trabalham no comércio, pessoas que trabalham na cultura, pessoas que trabalham com negócios. Nós temos pessoas que estão na academia e pessoas que estão limpando casas, zeladoras. Na igreja nós temos homens e mulheres, na igreja nós temos adultos, mas também temos crianças. Todos devem participar da obra de Deus. Obra de Deus não é só para o pastor. Não é só para o conselho. A obra de Deus não é só para os oficiais. A obra de Deus é para a sua igreja. É a igreja que faz a obra. Isso é diversidade. Nós temos que entender essa diversidade. Entender que todos devem participar. Uns participam servindo, outros participam trabalhando, outros participam pregando, outros participam ensinando, outros participam administrando, outros participam limpando, outros participam intercedendo, outros participam contribuindo, cada um com o seu dom. Os dons são diversos. Deus distribuiu pelo Espírito Santo dons diferentes. Nem todos cantam, nem todos tocam, nem todos pregam, nem todos administram, mas todos devem trabalhar. Cada um na sua área. É preciso então descobrir os talentos das pessoas, os dons das pessoas, os dons da igreja, desde a criancinha, descobrirmos o dom dela, o potencial dela, investirmos nestas vidas, investirmos nestas crianças, para que esse dom, esse talento seja desenvolvido, e no futuro esse menino, esta menina, venha a ser grande homem de Deus, grande mulher de Deus, potencializado no seu talento e no seu dom, entendendo que o reino de Deus é uma cooperação de diversidade. Muitas pessoas de diferentes culturas, ideologias e posicionamentos sociais e poderes econômicos, mas todos imbuídos de um só desejo: reconstruir Jerusalém, levantar os muros, reestruturar a sua economia, reestruturar o seu culto, reestruturar a sua vida social. Maravilhoso, não foi isso que Neemias fez? Ele não construiu apenas um muro. O muro é apenas uma figura de linguagem. Ele reconstruiu a cidade toda. Se você ler Neemias, você vai encontrar que no final, Jerusalém tinha suas muralhas reconstruídas, o templo reconstruído, o culto foi totalmente restaurado, a teologia foi restaurada, a economia foi restaurada, os levitas foram trazidos para o seu devido lugar, a política foi restaurada. Toda a cidade estava restaurada. Por quê? Porque pessoas humildes se dispuseram a cooperar. Porque pessoas diversas se dispuseram a se unir num só propósito. Hoje a gente vive uma guerra. Gente de esquerda não fala com gente de direita. Negros não conversam com brancos. Pessoas totalmente em guerra, uma brigando com as outras por coisas tolas, fúteis, mundanas. E muitas vezes essas coisas ruins todas da igreja do mundo entram para dentro da igreja. E aí nós começamos a brigar dentro da igreja por causa de coisas mundanas lá de fora, quando devíamos nos unir e entender que somos povo de Deus. Que o que nos une nesta diversidade é que todos somos ovelhas de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E por isso, então, nós temos que abrir espaço para que todos trabalhem, todos participem, todos estejam envolvidos, cada um com o seu dom, cada um com o seu talento. E nós encontramos aqui gente trabalhando, perfumistas, ourives, levitas, sacerdotes, políticos, todo mundo com a mão na massa, fazendo a obra de Deus. Diversidade. Olha que coisa linda, uma igreja cheia de diversidade. Na maneira de falar, na maneira de cortar o cabelo, na maneira de se vestir. Temos aqui, tenho certeza, pessoas com muito melhor nível intelectual do que o outro, com muito mais formação acadêmica, com muito mais poder aquisitivo, mas tem espaço para todo mundo servir na obra de Deus. Tem campo de trabalho para todos nós. A seara é grande, queridos. Os trabalhadores são poucos. Pode entrar na fila, pode entregar o seu currículo, tem trabalho para você. Pode ter certeza disso. Mas pastor, eu não sei falar direito, eu sou apenas uma faxineira, tem trabalho para você, minha irmã. Mas pastor, eu sou um pedreiro, nem terminei o fundamental, tem trabalho para você, meu irmão. Ah, eu sou um intelectual, eu tenho pós-doutorado, tem trabalho para você também, meu irmão. Pode tirar a sua roupinha de doutorado e botar a roupinha de servo. Tem trabalho para você na igreja, tem trabalho para todo mundo. Diversidade, isso é reino de Deus, isso é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo.
queremos alcançar os confins da terra, temos que entender isso. Entender que no reino de Deus, pessoas diferentes se unem por uma causa comum. Lembra que eu falei de manhã sobre o colégio apostólico? Que há mais diversidade do que no colégio apostólico? Que é uma complicação maior do que aquilo? Mas eles viviam bem, viviam em comunhão, viviam em amor. E eles foram instrumentos de Deus para transtornar o mundo. E concluindo, quarto lugar, a reconstrução do muro nos ensina que precisamos de humildade, que precisamos de cooperação, que precisamos de diversidade e, em quarto lugar, precisamos de comprometimento. A obra de Deus precisa de comprometimento. Sabe o que é comprometimento? Comprometimento é compromisso com promessa. Uma pessoa comprometida é uma pessoa que assume um compromisso com promessa. Ela faz uma promessa, e não foi isso que nós fizemos no dia da nossa pública profissão de fé. Nós não fizemos uma promessa de sermos sal, de sermos luz, de sustentarmos a igreja com a nossa vida, com o nosso testemunho, com as nossas finanças. Não prometemos isso? Prometemos. Comprometimento, querido, nós vemos aqui. Capítulo 3, então, nós temos versículo 20, versículo 4, versículo 21 e versículo 27, e versículo 4 e versículo 6, algumas frases que mostram comprometimento. Em primeiro lugar, versículo 20 diz assim: depois dele, reparou com grande ardor, Baruque. Essa palavra grande ardor é a ideia de comprometimento. Ele estava comprometido, estava inflamado, estava trabalhando assim, com todo o desejo, com toda a dedicação. Então, Baruque trabalhou com grande ardor, filho de Zabai, e ele edificou outra porção. Ou seja, ele pegou uma tarefa, fez aquela tarefa, e quando ele terminou aquela tarefa, ele não cruzou os braços e disse: ei, seus preguiçosos, ei, seus tartarugas, eu já terminei meu trabalho. Não, quando ele terminou, ele foi para um outro grupo e disse: terminei, estou aqui pronto para ajudar vocês. E com grande ardor, ele edifica outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Versículo 4 diz assim: ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Depois lá no 21 diz assim: depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção. Então, mesma coisa, o Meremote também reparou uma porção, e quando ele terminou a porção dele, ele foi e disse: pessoal, já terminei, estou aqui, quero ajudar. Vejam ainda, depois repararam os tecoitas, outra porção defronte da torre grande e alta, até o muro de Ofel, versículo 27. E no versículo 6 diz assim, capítulo 4, versículo 6 diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. E a ideia da palavra ânimo aqui era: o povo estava comprometido, o povo assumiu um compromisso e se entregou de corpo e alma naquilo que eles tinham que fazer. Queridos, nós precisamos de comprometimento. Pessoas que estão dispostas a fazer. Pessoas que estão dispostas a fazer mais. O que a gente muitas vezes vê na igreja é o seguinte: eu já fiz minha parte. Eu já dei minha contribuição, agora é com vocês. Eu estou entregando, eu não vou fazer mais nada. Não, queridos. Nós temos que ir até o fim. Acabou a minha porção, começa outra. Eu sou da roça. Na roça a gente tinha tarefa. Hoje eu vou capinar tantas tarefas. Aí acabava aquela. E é claro que tem gente mais rápida. Tem mulher que limpa a casa em 1 hora. Tem mulher que leva 5 horas para limpar. E as duas ficam bem limpas. Mas porque uma trabalha mais rápido, outra trabalha mais lento. Não tem nenhum pecado nisso. O pecado é quando aquele que faz mais rápido faz e fica debochando daquele que faz mais lento. Fica zombando. A vida é assim, queridos: um corre mais rápido, outro corre mais lento, um anda mais rápido, outro anda mais lento, um aprende mais rápido, outro aprende mais lento. A vida é desse jeito. Mas aquele que aprende mais rápido, que anda mais rápido, que corre mais rápido, que trabalha mais rápido, quando termina, tem que ajudar aqueles que fazem mais lento, que trabalham mais lento. Tem que colocar a mão na massa. Isso é comprometimento.
é a capacidade de se comprometer, de dizer: estou aqui, conta comigo, estou aqui para o que der e vier. Eu preciso trabalhar. Mas o único serviço que tem aqui, meu irmão, eu ouvi uma história muito bonita esses dias. Um médico na Coreia do Sul se converteu ao Evangelho. E ele ficou tão apaixonado pelo Evangelho que disse: eu quero servir na igreja, eu quero fazer qualquer coisa. E o pastor disse: irmão, a única coisa que tem para fazer aqui é lavar banheiros. Ele disse: não tem problema, então eu lavo banheiros. E aquele médico, um alto cirurgião da Coreia, todo domingo chegava mais cedo, botava sua roupinha de faxineiro e ia lá lavar banheiros. Qual o problema? Há algum demérito em lavar banheiro, meus irmãos? Claro que não. Mas para muitas pessoas há. Para muitas pessoas há. Mas alguém que está disposto a fazer com comprometimento, ele lava banheiro sem nenhum constrangimento. Ele limpa o chão. Ele tira o púlpito se for necessário. Ele lava as louças depois de um almoço em comunhão. Ele está aqui para servir, ele está aqui para ser útil. Ele é comprometido. Mas infelizmente, queridos, tem gente que só gosta dos holofotes, só gosta do palco, só gosta de estar aqui em cima. Se não for para estar no palco, não conta comigo. Muitas igrejas têm pessoas que só gostam dos holofotes, são as estrelinhas que só brilham à noite, quando o sol da justiça já não brilha mais. Que a gente tenha cuidado com isso. Então nós temos uma grande obra a fazer, como era grande a reconstrução de Jerusalém. Mas sob a liderança de Neemias, Jerusalém foi reconstruída. Por quê? Vamos repetir? Porque houve humildade. Porque houve cooperação. Porque houve diversidade. Porque houve comprometimento. Essas 4 virtudes estão muito nítidas no capítulo 3. Pessoas humildes, líderes da alta classe de Jerusalém, se vestiram de servos e deram exemplo. Pessoas que se cooperaram ombro a ombro, lado a lado. Todas as pessoas foram contempladas e todos participaram da reconstrução. E houve exemplos de pessoas comprometidas, pessoas que fizeram mais, pessoas que fizeram dobrado, pessoas que se entregaram de corpo e alma àquele ministério. Concluindo, meus irmãos, eu queria dizer que Neemias foi um grande líder usado por Deus na reconstrução dos muros. Contudo, todo o seu trabalho aponta para outra pessoa. Aponta para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Neemias é um tipo de Cristo. Ele vivia em um palácio, ele era um homem de confiança do rei, e o rei o enviou para reconstruir Jerusalém. Ele abriu mão do seu conforto, se sacrificou na liderança daquele povo, abriu mão de seus direitos de governador, de comer o pão devido ao governador. Ele usou os seus próprios recursos para sustentar pessoas da sua equipe. Deus o usou e os muros de Jerusalém foram restaurados. O povo de Jerusalém estava em grande miséria, desprezo, havia pobreza, insegurança, injustiças, mas Deus usou Neemias e por 12 anos ele governou Jerusalém e ela foi restaurada. Isso aponta para Jesus. Jesus morava num palácio. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Rei, abriu mão e enviou Jesus para reconstruir, não mais Jerusalém, mas toda a terra. Ele veio sendo alguém que morava no palácio. Ele abre mão da sua glória, abre mão do seu prestígio, do seu poder, da sua coroa, das suas roupas reais, e ele vem e ele se faz servo. E ele usa seus próprios recursos, e ele passa restaurando vidas, e ele entrega a sua própria vida na cruz do Calvário, para que nele, na sua morte e ressurreição, não mais a Jerusalém seja reconstruída, mas a Jerusalém celestial. E ele traga para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E esse Cristo que está formando esta nova Jerusalém, esse Cristo que veio e deu a sua vida para reconstruir e formar a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Agora ele conta comigo, ele conta com você, ele conta com cada um de nós. E ele nos envia até os confins da terra para dizermos a todas as nações, a todos os povos, tribos, línguas e nações, aquilo que Deus em Cristo fez pela minha vida,
fez pela sua vida, fez pela nossa vida. Este é o meu ministério. Este é o seu ministério. Esta é a missão da igreja. Mas para que esta missão se concretize, para que a Jerusalém do céu seja formada, para que a obra de Cristo seja concluída, é preciso que a gente se revista de humildade. É preciso que a gente esteja em espírito de cooperação, de comunhão, ombro a ombro. É preciso que a gente entenda a diversidade do reino de Deus. É preciso que a gente esteja disposto a se comprometer de corpo e alma, se necessário for, morrer por esse Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém, Senhor.